E agora nós vamos conversar sobre um assunto muito importante também, que é o governo do estado está convocando a população não vacinada para se imunizar contra a febre amarela. Vamos falar sobre prevenção aqui. Nosso contato agora com a doutora Regiane de Paula, que é a coordenadora em saúde da Coordenadoria de Controle de Doenças da Secretaria Estadual de Saúde em São Paulo. Doutora Regiane, muito bom dia. Obrigado por participar aqui do Manhã Bandeirantes. Bom dia. Doutora, e essa febre amarela? Agora há pouco eu estava entrevistando uma outra médica aqui antes de falar com a senhora, algumas doenças que a gente nem se preocupava mais e agora está voltando tudo de novo, doutora. Agora é a febre amarela. Isso, agora nesse momento a gente está fazendo uma convocação a toda a população do estado de São Paulo não vacinado contra a febre amarela para que procurem uma unidade básica de saúde e tomem a vacina da febre amarela. E quais as regiões que estão mais preocupando o governo do estado de São Paulo, doutora? Então, nós tivemos 26 casos de febre amarela em primatas não humanos, que são os macacos. 20 macacos na região de Ribeirão Preto, um em Pinhalzinho, um em Socorro, um em Colina, um em Campinas e em fragmento de mata na região metropolitana de São Paulo, no município de Osasco. Então, nesse momento, lembrando que o macaco é o grande sentinela em saúde pública, quando a gente tem a circulação do vírus, é ele que morre. Então, nesse momento, olhando para esse cenário, a gente está fazendo essa convocação para toda a população do estado não vacinado tomar a vacina da febre amarela. É importante dizer também que não é o macaco que transmite a doença, não é, doutora? Isso é um detalhe importantíssimo também, né? Correto, isso é muito importante. Ele é um sentinela em saúde pública. Quem transmite a febre amarela são 2 vetores silvestres, aemagogos e sabetes, que vivem nas copas das árvores, nas matas, nas florestas. Então, é esse vetor que transmite. Ele vai picar esse macaco que vai vir a óbito. Então, a gente sabe que esse sentinela muito importante de saúde pública quer dizer que há circulação do vírus da febre amarela e se o homem for a esse local, adentrar esses espaços sem vacinação, também pode sofrer a picada e aí contrair febre amarela. 11 horas e 15 minutos, você ouviu aí o quinto sinal, estamos ouvindo a doutora Regiane de Paula, que é a coordenadora em saúde da Coordenadoria de Controle de Doenças da Secretaria Estadual de Saúde aqui em São Paulo. Doutora, às vezes, vou abrir meu coração para a senhora aqui, às vezes as autoridades chamam as pessoas para vacinar, a pessoa vai para o posto e acaba não tendo vacina. Tem vacina disponível para todo mundo, doutora? Tem. Além da rotina, nós fizemos uma reunião na semana passada com o Programa Nacional de Imunização, solicitamos 6 milhões de doses de vacina para vacinar toda a população não vacinada no estado, 300 mil doses já foram recebidas na semana passada e 1 milhão de doses já chega essa semana. Então, não será problema não ter a vacina. O importante é que todos que não estão vacinados ou têm dúvidas, não lembram, não têm a sua carteira de vacinação, procure uma unidade básica de saúde e se vacinem. Às vezes as pessoas iam viajar e eram surpreendidas, chegavam no aeroporto, tem alguns destinos onde a vacina para a febre amarela era obrigatória e a pessoa não tinha se vacinado. A vacina, pessoa de qualquer idade pode tomar vacina? Essa vacina contra a febre amarela, doutora Regiane? O Programa Nacional de Imunização, ela preconiza para as crianças abaixo de 5 anos, 2 doses, uma aos 9 meses e outra aos 4 anos. E para a população acima de 5 anos, uma dose para toda a vida. E tem algum tipo de reação essa vacina? A vacina, eu costumo dizer sempre que a vacinação é como qualquer outro medicamento, ela pode dar um incômodo inicial, uma dor local, mas tirando aquelas pessoas que são sabidamente alérgicas ao ovo, né, que é um componente da vacina, elas precisam avisar na unidade básica de saúde. Fora isso, a vacina está disponível, as gestantes vai ter um cuidado para se vacinar, vai ter todo um controle, pessoas acima de 60 anos, mas nesse momento, com a circulação do vírus em todo o estado de São Paulo, é muito importante que as pessoas procurem a unidade, se vacinem, peçam as informações corretas e procurem a vacinação em todo o estado. Essa vacina contra a febre amarela, ela tem uma validade, são 10 anos ou isso é lenda, doutora?
Não, hoje uma dose, tirando as crianças menores de 5 anos, uma dose é para toda a vida. Então, desde 2018, o Ministério da Saúde incorporou essa norma da Organização Mundial de Saúde, dizendo que uma dose é suficiente para toda a vida. Então, se eu sei que eu me vacinei, se eu tenho a minha carteira de vacinação, tá ok, uma dose é suficiente. Se não, e eu acho que eu me vacinei, mas eu não tenho esse comprovante, eu não tenho certeza se é dessa vacina, da febre amarela mesmo que a gente está falando, procura a unidade básica de saúde, lá tem um profissional que vai dar todas as instruções necessárias e você poderá fazer a sua dose de vacina. Se a senhora pudesse deixar um recado final aqui para os nossos ouvintes do Manhã Bandeirantes, na Rádio Bandeirantes, o que a senhora diria, doutora? Eu diria que a gente está muito próximo do carnaval, né? Então, as pessoas que forem para regiões de mata, forem fazer viagens, cachoeiras, trilhas, andar de quadriciclo, enfim, que essas pessoas, 10 dias antes, tomem a vacina da febre amarela. Para outros estados também, hoje Tocantins, região norte do país, a gente sabe que há circulação do vírus da febre amarela, Minas Gerais também. Então, para que a gente não corra nenhum risco, vamos nos vacinar. A gente tem a vacina, ela está disponível para toda a população, então o correto é a gente se vacinar. E um outro lembrete muito importante, porque a gente fala sempre dos macacos, então assim, o macaco é um sentinela em vigilância em saúde, então não matem os macacos. Se você encontrar um macaco na região de mata ou numa região periurbana morto, imediatamente comunique à unidade da vigilância em saúde do município, para que a gente possa fazer então o acompanhamento e verificar se ele foi ou não contaminado por febre amarela. Deixa eu aproveitar aqui, a gente está falando sobre febre amarela, mas eu queria falar também um pouco sobre a dengue. A dengue também é um outro assunto que está preocupando demais, não é, doutora Regiane? Correto, a gente está com muitos casos de dengue, óbitos também de dengue, e esse é o momento em que a gente também pede para toda a população, principalmente aquelas de 10 a 14 anos, que tomem a vacina da febre, da dengue, desculpa, da dengue de 10 a 14 anos. 391 municípios têm essa vacina para essa população, a cobertura vacinal de primeira dose está baixa, de segunda dose, que é 90 dias depois da primeira dose também, então é muito importante que quem tem a possibilidade na faixa etária de 10 a 14 anos, que tome a vacina, então, da dengue nesse momento. Pais responsáveis, estejam atentos e levem seus filhos para vacinar. Agora, não custa também a população dar uma ajudazinha e também abrir a casa para os técnicos dar uma olhadinha, né? Isso também não custa, né, doutora? Isso é fundamental. Quando a gente fala de dengue, nós estamos falando que 80% dos criadouros estão dentro das casas. Então, como a gente está tendo períodos de muita chuva, de calor intenso, é muito importante a gente verificar se a gente não está tendo nenhum acúmulo de água e nenhum recipiente dentro do nosso jardim, na nossa calha, tampando corretamente os nossos lixos, a nossa caixa de água devidamente fechada e limpa. Então, nesse momento, como 80% dos criadouros estão dentro das casas, a gente precisa fazer essa convocação a toda a população, e o Estado e também os municípios estão fazendo as visitas domiciliares, acompanhando os agentes de controle de endemias, para que a gente possa informar, comunicar à população e, se necessário, educar, usando larvicida, inclusive, para eliminar possíveis criadouros que estejam nesses quintais. Agradecemos demais a presença aqui conosco da doutora Regiane de Paula. Doutora, muito obrigado. Sempre que a senhora tiver alguma novidade, algum anúncio para fazer, utilize aqui os microfones da Rádio Bandeirantes, viu? Muito obrigada e uma boa semana a todos, lembrando da importância da vacinação e da eliminação dos criadouros para a febre amarela, para a dengue na população de 10 a 14 anos e também eliminação dos criadouros, uma vez que 80% dos criadouros estão dentro das casas. Muito obrigada e uma boa semana. Muito obrigado. Ouvimos a doutora Regiane de Paula, que é a coordenadora em saúde da Coordenadoria de Controle de Doenças da Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo, falando com a gente aqui um pouco sobre a dengue e sobre a febre amarela.